Graça e paz, meus amigos, chegando mais uma vez aqui no nosso canal para compartilhar uma palavra de Deus com você e sempre dizendo que é uma alegria enorme poder estar aqui nesse tempo complicado que estamos passando no nosso país de pandemia, esse tempo de isolamento social. É uma alegria poder compartilhar com você a palavra do Senhor nesses momentos. Mas eu quero também externar minha alegria aqui a você que tem compartilhado conosco, que tem nos acompanhado nesse canal, que tem se inscrevido aqui. E você que está nos assistindo agora e que ainda não se inscreveu, você, por favor, por gentileza, se inscreva aqui no canal. E aí quando você clica na palavra inscrever-se em vermelho, vai aparecer bem do lado um sino, aí você clica nesse sino também, que você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um novo vídeo nesse canal, tá bom? E divulgue também para sua igreja, para os seus amigos, nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas com a palavra do Senhor, tá bom? Vamos então à nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão, queridos, vamos dar continuidade no assunto que tratamos no vídeo anterior. No tema que nós tratamos no vídeo anterior, milagres que não podemos esquecer. Eu achei de extrema relevância esse assunto, queridos, e compartilhar com a igreja, fazer a gente repensar nesse texto, nesse tema, de grande relevância que eu considero para a nossa fé cristã. Haja vista que no capítulo número 2 de Efésios, que é onde nós tratamos no vídeo anterior, o apóstolo Paulo vai profundamente nesse texto, mostrando grandes bênçãos que nós temos em Cristo. E a ideia, quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, é que Paulo está fazendo os irmãos de Éfeso se lembrarem de onde eles vieram, onde eles estão agora, o que Deus fez na vida deles. Então, eu acho de grande relevância para nós nos lembrarmos disso também nos momentos atuais. Sabe por quê? Porque nós estamos num tempo, no meio cristão, em que nós andamos ansiosos, sedentos por milagres. Vivemos num tempo em que os crentes andam em busca de grandes bênçãos. E você já imaginou a gente andar em busca de grandes bênçãos? Ou dizer que nós somos abençoados, e dizer que Deus é bondoso, é gracioso, se olharmos para o ano 2020, para os dias que estamos passando, meus irmãos, de tanta lágrima, de tanta tristeza nesse ano. Se nós olharmos para esse momento, para esse contexto que estamos passando, será que nós podemos dizer que estamos sendo abençoados? Então eu acho de grande relevância a gente olhar na palavra de Deus milagres que não podemos esquecer. Que se a gente olhar, fazer uma comparação por um momento difícil que nós estamos passando, de olharmos para as grandes bênçãos que Deus tem nos dado em Cristo, nós temos razão para continuarmos alegres, ainda que o momento, que a circunstância não colabore para que a gente seja alegre, para que a gente esteja alegre, para que a gente possa cantar. Talvez você não concorde comigo, mas pensa, se você que está me assistindo, você nesse tempo complicado, você perdeu um parente, um amigo, um ente querido. Imagina se você tem alegria para cantar, imagina se você tem alegria para dizer, ou você tem razão para dizer que Deus tem sido bondoso, Deus tem abençoado a sua vida nesse ano. Mas se você olha para a palavra de Deus, você vai dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é fantástico, que Deus ele é incrível, que Deus é tremendo pelos milagres que Ele tem realizado, que Ele realizou e que são permanentes na vida do cristão. E no vídeo anterior, só para a gente relembrar, eu falei nas bênçãos que não podemos esquecer, nos milagres que não podemos esquecer, na parte 1. Esse tema de hoje é a parte 2 desse mesmo tema, a continuação.
Mas só para você relembrar, você que não assistiu o vídeo anterior, pensa que eu falei no milagre, o nosso texto está baseado em Efésios capítulo 2, verso 1 até o 10. E eu abordei o primeiro milagre que não podemos esquecer, queridos, que é maravilhoso, que é a razão da nossa alegria, é a razão da nossa empolgação na vida cristã. O Paulo diz: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Você sabe o que significa isso? O milagre da ressurreição. Estávamos mortos e Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é um milagre que, independente da circunstância que passemos, se circunstâncias que nos levem a chorar, mas independente do momento, nós temos razão para louvar a Deus, porque Deus nos concedeu o maior milagre, que não é o milagre de ser curado de um coronavírus, de ser curado de uma outra qualquer enfermidade, mas é o milagre da vida eterna, o milagre da ressurreição espiritual, e isso é fantástico, a gente poder louvar a Deus com isso, e nunca se esquecer desse milagre maravilhoso. E eu falei também no vídeo anterior de um segundo milagre que Deus nos dá, que não podemos esquecer, que esse milagre Deus operou na nossa vida, o milagre da libertação, o milagre de sermos libertos do domínio do pecado, do domínio do espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o Paulo diz: entre os quais todos nós andamos outrora. E o Senhor, se você está em Cristo, Ele te libertou de tudo isso. Mas o terceiro milagre que não podemos esquecer, o milagre da misericórdia. Pensem que nós não temos razão nenhuma para sermos perdoados pelo Senhor. Não havia mérito, não há mérito nenhum no ser humano para que Deus olhe com misericórdia para a nossa vida. Mas Deus nos concedeu misericórdia. Você sabe o que significa? Por que eu digo que o milagre é misericórdia? Porque na sua misericórdia Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos o quê? O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus, na sua misericórdia, Ele não nos dá a morte, mas nos dá a vida. O quarto milagre que eu falei no vídeo anterior, esse milagre nós não podemos esquecer. O milagre de estarmos numa nova posição. O Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, no versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos que naquele tempo, no versículo 12 diz: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade antes de conhecer a Cristo. Agora, quando você lê o versículo número 6, do mesmo capítulo, número 2 de Efésios, a palavra de Deus diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso? O milagre que Deus operou em nós, naquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, esse milagre foi realizado pelo poder de Deus na sua vida. Você estava distante de Deus, separado de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, e Ele te traz agora uma nova posição de estar sentado nos lugares celestiais em Cristo. Isso é fantástico para um crente. Maravilhoso isso, queridos. Mas aí a continuação do tema, da parte 2, um outro milagre maravilhoso que você e eu não devemos esquecer enquanto estivermos nesse mundo, que esses milagres são um combustível para eu e você continuarmos empenhados, empolgados na vida cristã, independente da situação. Pensem que o homem que escreve grande parte do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, tinha razão. Se olhasse para as circunstâncias, tinha razão para ser um homem muito infeliz e triste. Porque era um homem perseguido, era um homem que vivia constantemente sendo perseguido, era um homem que vivia constantemente preso, mas é um dos homens
do Novo Testamento mais empolgados com a vida cristã é o apóstolo Paulo. Lá de dentro da prisão ele encoraja os seus leitores, as suas ovelhas, as igrejas são encorajadas com as cartas que Paulo escreve lá de dentro da prisão, queridos. Porque era um homem que olhava para o milagre, esse milagre que Deus realizou na nossa vida, Deus havia realizado na vida dele. Isso era o combustível para Paulo continuar empolgado em servir o Senhor. Continuando o tema, agora a parte 2, o texto diz assim, vamos falar de um outro milagre que eu e você não podemos esquecer. O verso número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Um outro milagre que eu e você não podemos esquecer, que a salvação que Deus nos dá, ela é duradoura, ela é para sempre, ela não perde validade, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando o Senhor salva uma pessoa, essa pessoa é salva para sempre. Ele é seguro, ele está protegido. Ele nasceu numa nova família. E isso é para sempre. Isso é para servir de testemunho para gerações futuras. A mudança que Deus faz na vida de uma pessoa. Para as pessoas olharem lá na frente e dizer que coisa incrível. Deus transformou a vida dessa pessoa. O milagre da salvação, da transformação permanente, constante, segura. Mas tem um outro milagre que eu e você não podemos esquecer. Porque o verso número 8 diz assim, porque pela graça sois salvos. O milagre da graça. Lembra que eu falei da misericórdia, o milagre da misericórdia? A graça também ela é um milagre. Porque graça não é que alguém sorriu. Graça não é risada, não é riso. Mas graça na Bíblia é favor imerecido de Deus. E na sua graça, se na sua misericórdia Deus não nos dá o que merecemos, na sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Na sua graça, Ele nos dá perdão. Ele nos aceita como filhos. Esse milagre, se você está em Cristo, aconteceu na sua vida. Você é salvo pela graça, porque pela graça sois salvos. Segundo, outro milagre fantástico, mediante a fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? A graça, a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O dia que você disse, eu quero aceitar Jesus, eu sou pecador, e só Jesus tem poder para me perdoar dos meus pecados. Não é que você é inteligente, que você sabe o que é bom para a sua vida, mas é que Deus colocou no seu coração a fé. Fé em Cristo, fé salvadora, fé que te conduziu ao arrependimento. Milagre da fé, milagre da graça. Se você está em Cristo, louve a Deus por esse milagre. Nada pode ofuscar esses milagres. Não existe nada mais sublime do que esses milagres. O salmista Davi, usado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que também viveu uma vida bem complicada, se você conhece a história do rei Davi. Teve uma família totalmente cheia de problemas. Dentro da sua casa, houve morte, houve estupro, houve pecado. Mas Davi diz, no Salmo 63, verso 13, ele disse, a tua graça é melhor do que a vida, por isso meus lábios te louvam. O apóstolo Paulo, que viveu parte da sua vida preso, perseguido, ele diz lá em Atos, porque eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus.
Que coisa maravilhosa, queridos, quando nós olhamos para os grandes milagres que Deus realizou, que foram concretizados na nossa vida. E aí não tem crise na economia, não tem crise na saúde, não tem lágrima que possa embaçar, que possa ofuscar esses milagres fantásticos que o Senhor nos deu. O versículo número 10 para encerrar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O milagre da criação, nós somos feituras do Senhor. Criados pelo nosso Deus. Nós não viemos de um macaco. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos criação de Deus. Eu e você somos criação do Senhor. Criados por Ele para realizarmos boas obras. Milagre da criação. Você é a obra-prima da criação de Deus. Não viva uma vida infeliz. Louve ao Senhor porque você é obra-prima da criação do Senhor. Ele caprichou ao criar você e espera de você que você pratique boas obras por gratidão. Eu quero encerrar nesse momento essa palavra, que você reflita nisso, nessa infinidade, nesses grandiosos milagres que Deus já realizou na sua vida e que eles devem ser combustível para te sustentar, para te manter sempre firme em meio às tribulações que você venha passar ou que você esteja passando. Continue firme ao Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso nós te louvamos, Senhor maravilhoso. Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que está orando comigo nesse momento e que está te louvando nesse momento pelos grandes milagres que talvez estavam esquecidos, Pai. Estavam esquecidos em meio aos problemas, em meio às lágrimas desses dias que temos passado, tão difícil no nosso país. Mas que nesse momento, Pai, teus servos e tuas servas sejam nesse momento, tenham a sua alegria restauradas em seus corações, alegria da salvação, alegria do perdão, alegria de pertencer à tua família, alegria de saber que em Ti nós ressuscitamos para uma nova vida, Senhor. E eu oro também que Tu tenhas misericórdia dessa pessoa que está me assistindo, que está nos ouvindo nessa hora e que ainda está distanciado do Teu caminho, Pai. Incomoda os seus corações, ó Deus, para que se renda aos Teus pés, Senhor. E também oro por nossa nação. Tenha misericórdia do nosso país e traz a Tua bênção na nossa nação, Senhor. A bênção que nós precisamos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Espero que a palavra de Deus tenha sido uma bênção na sua vida. Compartilhe com outros essa palavra. E a gente se vê no outro vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida.